E agora, general, começa o JBR News. Rodolfo Lago. Nenhum de nós, por mais anos nesta cidade, capital federal do Brasil, imaginaríamos as cenas que foram divulgadas ontem. Eu acho que o presidente da República muito menos. E, com certeza, quem o apoia ainda mais. A gente teve ontem, para você que está aí do outro lado, lembrar, porque isso foi divulgado em todo o país, o chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o general Gonçalves Dias, foi visto em imagens naquele fatídico dia de tentativa de golpear o Brasil, com a invasão da Praça dos Três Poderes, sendo uma das pessoas que estava presente dentro do Palácio do Planalto e que não teria agido como se esperaria de um homem na posição dele. Isso inicia uma crise dentro do governo, mas não é nela que nós vamos falar hoje. É justamente no que acontecerá após esse episódio. E aí, Rodolfo? Pois é, a gente vinha dizendo esses dias todos, falamos ontem, né, como o governo, como a questão da CPI dos atos golpistas tinha virado uma armadilha para o governo. Aí um dia depois acontece esse episódio, aparecem essas cenas onde o general Gonçalves Dias, né, a essa altura ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, porque pediu demissão ontem, aparece dentro do Palácio do Planalto no dia das manifestações e numa postura que ninguém conseguiu compreender muito bem, porque ele está pacificamente ali dentro, em alguns momentos conversa com os manifestantes, e isso era uma coisa que não se sabia até então, né? Então é muito complicado. Aí, a partir desse momento, o governo já não tem mais como evitar a comissão parlamentar mista de inquérito, ela provavelmente vai ser instalada na próxima semana, e algo que, se tivesse sido feito lá atrás, como até alguns aconselharam ao governo, com a CPI do Senado, como tinha sido inicialmente proposta pela senadora Soraya Tronic, o governo poderia ter controle maior sobre a situação, passa a ser uma CPI mista, pedida por um deputado bolsonarista, André Fernandes, na qual o governo entra não como vítima, né, não mas como vidraça dessa CPI, porque o fato determinado dessa comissão mista pedida é contra o governo, na linha de que o governo teria sido leniente, teria permitido as invasões. E aí um general do GSI, da confiança do presidente Lula, estava lá dentro. E vamos explicar para quem está do outro lado o cenário que o Brasil está vivendo. Nós estamos aí com mais de 100 dias do governo federal, o presidente com uma série de promessas que não foram entregues, uma dita chamada governabilidade que não está ainda testada, porque de fato nenhuma votação importante aconteceu, um Congresso que está disputando o poder entre as suas casas, um presidente mais poderoso do que os anteriores, que é justamente Arthur Lira na Câmara, e mais do que isso, uma situação que agora não permite o governo avançar nas suas pautas prioritárias. Porque numa crise, o governo não tem como agir de outra maneira que não seja se defender. E ainda mais, quando as pesquisas mostram que a popularidade do presidente está em queda. Portanto, o capital a ser pago para que saia do governo para o presidente, para, obviamente, este momento que o país vive, pode ser tão alto que não faça avançar justamente o que foi pactuado e prometido na campanha do ano passado. Pois é, quer dizer, diante desse pretexto, né, de que uma CPI poderia atrapalhar, né, o andamento dessas coisas, o governo se viu travado, como a gente falou agora, não consegue evitar a instalação da CPI, muito provavelmente, e tudo isso fica confuso num ambiente maior de crise, com a necessidade de explicação desses fatos, porque a presença do general Gonçalves Dias lá dentro do palácio naquele dia, naquelas circunstâncias, fica uma coisa difícil de explicar. Por que essas imagens até então estavam sendo negadas, né? A CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal
tinha pedido e não tinha obtido essas imagens. Então é uma situação toda muito complicada, muito delicada. Não significa que o governo está nas cordas, porque ninguém sabe para onde vai essa CPI. É importante que se diga isso, né? Existem vários parlamentares oposicionistas, bolsonaristas, que financiaram as manifestações. Mas eu ouso dizer, Rodolfo, que se o governo não conseguir mostrar na economia uma melhora, se não fizer as entregas sociais que prometeu, com este ambiente de crise em Brasília, que nós conhecemos como é que ele é feito, dificilmente o governo terá condições de permanecer com a credibilidade que foi pactuada, porque uma eleição é um pacto entre o governante e a população. E quando a população acha que não foi entregue o que ela comprou, a situação muda. Sem dúvida. No mínimo, você tem hoje aí um ambiente de grande confusão. A CPI vai ser feita nesse ambiente, um ambiente de muito nervosismo, de acusações para todos os lados, que elimina certamente muito grandemente o ambiente de tranquilidade necessário para fazer as coisas andar. Então realmente não é uma situação das mais confortáveis a que a gente deve viver nos próximos dias. E a gente aqui, apesar dos próximos dias em Brasília serem quentes, faremos uma pausa, porque amanhã é dia 21 de abril, que é justamente o aniversário da capital federal. 63 anos de Brasília, que nós daqui, do Imagem e Credibilidade, enaltecemos e parabenizamos. Mas para você que nos acompanha diariamente, este conteúdo só retorna na segunda-feira. E vamos ficar atentos, porque neste clima é uma novidade a cada dia. É isso aí. Feliz aniversário, Brasília, cidade que nos acolheu, onde a gente vive, né? Vamos dar essa respirada, porque eu acho que estamos precisando. Semana que vem a gente retorna. E dê lá um like lá.